É, meus amigos, aquele vídeo de ontem do Peter deu o que falar. Inclusive, o Peter tá sendo cancelado, muito criticado, muitas pessoas fazendo comentários abusivos e falando um monte de coisa absurda lá no Twitter, xingando ele. Mas é óbvio, né, que tipo, também tem as pessoas que só discordam dele e estão conversando na boa. Teve alguns criadores de conteúdo que já fizeram vídeos, né, criticando o Peter por causa daquele vídeo que ele fez. Eu reagi ao vídeo ontem à noite, é basicamente ele falando sobre o Yasuke, que no caso é o samurai negro lá do Assassin's Creed, e aí ele passa um contexto histórico, ele fala sobre algumas coisas e fala que, tipo, muita gente tá levando política longe demais, que as pessoas estão deixando de aproveitar as obras, de curtir as obras, né, e estão se preocupando só com política, só com questão de ideologia, de lacração e coisas do tipo, e que se fosse antigamente, muitos jogos ou até mesmo filmes famosos que a gente ama hoje, com personagens incríveis, esses filmes seriam considerados lacração. E ele citou o Django, por exemplo, né, que tem um personagem negro como personagem principal. E muitas outras coisas foram ditas também, né? Mas enfim, essa treta aí do Yasuke tá sendo muito gigante e a bolha do Peter, né, a bolha dos nerdolas, meio que já aceitou que é lacração, é woke, não sei o que, e você não deve pegar e colocar isso lá, e que a Ubisoft vacilou e outras coisas mais. Então eles meio que já estão falando só disso na internet, eles só estão discutindo isso na internet. E o Peter, eu acho uma pessoa importante pra gente ouvir nesse momento, porque o cara viveu naquela época, né? Ele tava lá com o Yasuke, provavelmente ele deve ter conhecido Yasuke. Brincadeiras à parte, eu acho importante o Peter trazer esse contraponto, porque ele faz parte dessa bolha, sabe? Não tô falando que o Peter é de direita ou de esquerda, porque ele tem o viés dele, ele tem a ideologia dele, obviamente, mas ele tá dando a opinião dele como pessoa. E você estar dentro de uma bolha, mesmo que seja uma bolha ideológica, não necessariamente significa que você tem que concordar com tudo que está sendo dito, que você tem que concordar com tudo que está sendo passado. E esse é o momento que o Peter não concorda. Ele não concorda com essa situação toda que está sendo levantada em cima do Yasuke, que o Yasuke é legal pra caramba, que ele ficou feliz quando ele soube que era o Yasuke. O Yasuke já foi abordado em diversas obras, mas a galera não tá aceitando isso, tá criando várias narrativas, tá falando várias coisas aí pesadas sobre o Yasuke. E agora estão atacando ele, né? Estão falando um monte de coisa dele, né? Inclusive, uma das coisas que se pegaram mais foi sobre a questão do Peter ter falado sobre, tipo, a galera que é nerdola tá se associando a um pensamento, né? De uma galera mais racista e coisa do tipo. E a galera nerdola tá puta com isso, falando, né? Ah, você associou a gente a racista e tal, e outros pontos específicos assim. Então muita gente falou sobre isso. Então vamos dar uma olhada numa postagem que foi feita lá no Twitter sobre isso. A gente vai estar comentando, inclusive me citaram nessa postagem. Ah, eu tô famoso, cara. A fama chegou. Vamos lá. O Peter falou: triste ver comentários de pessoas que eu considero dando indiretas, incitando suas audiências contra mim, por conta de uma fucking opinião. Isso não é legal e só tende a piorar. No caso, ele tá falando aqui que, tipo, é a opinião dele, entendeu? A visão que ele tem das coisas é essa. E é simplesmente ele achando que a galera tá fazendo tempestade no copo d'água, a galera tá levando a ideologia longe demais, e a galera não deveria pegar e ficar discutindo isso, a galera só deveria aproveitar a obra, entendeu? E não ficar procurando problemas para ficar pegando e criticando a obra especificamente. E lembrando, né, que no vídeo do Peter, do Enerd, ele pegou e fez, ele desconstruiu vários dos argumentos que estão sendo utilizados, como por exemplo que o Assassin's Creed seria um jogo extremamente realista e que ele se preocupasse com o contexto histórico, que não é verdade. Tem um Assassin's Creed que você desce porrada no Papa, que é um cara lá dos Templários, que na verdade tem ligação com alienígenas, os alienígenas do passado, e aí, tipo, Adão e Eva, umas paradas assim, entendeu? Então, ele cita isso, ele fala sobre outros pontos, fala sobre a Cassandra, fala sobre você matar o Minotauro no Assassin's Creed Odyssey. Então, ele só deu a opinião dele falando, né, que ele acha que a galera tá tryhardando nisso, né? Aí o Gigante Richard veio aqui e fez essa postagem. Você deu a entender que todo nerdola é racista no seu vídeo, mestrão. Tem muita gente triste com você. Se eu defender meu ponto de vista aqui, seria demolido pela sua fanbase. Então, não pretendo fazer isso, mesmo porque também sou seu fã, faço parte dessa fanbase. Independente de qualquer coisa, quero te deixar um abraço e a minha constante admiração. Eu não quero e nem desejo que você sofra nenhum tipo de retaliação de jeito nenhum. Tô chateado pra caralho, mas te desejo força. Aí ele fala: onde, Giga? Por favor, me mostre o momento que eu digo onde todos são racistas. Aí ele fala: você não disse. É engraçado, né? Porque o Gigante ele vem aqui e fala, né? Você deu a entender
colocando como se o Einar tivesse levado as pessoas a falar isso, né? Tipo, os nerdolas são racistas e coisas do tipo. Eu sou nerdola também, entendeu? O Peter é nerdola, então a gente é racista automaticamente? Não, não é assim que funciona. Mas ele deu a entender que o Peter ele generalizou essa coisa e jogou isso pra frente, para as pessoas entenderem que esse pensamento de odiar o Yasuke ou criticar o Yasuke é um pensamento racista, entendeu? E aí o Peter fala, onde foi que eu falei isso? Aí o Giga fala, você não disse isso, mestre, você deu a entender. Você endossou tanto a narrativa dos Lacrolas que já se tornou até ídolo entre eles. Peter, print abaixo. Eu sou Lacrola por estar falando de história, né? Eu estudei bastante história e eu li 2 livros para falar para vocês as coisas do Yasuke. E eu tô aqui trazendo discussões respeitosas, não tô xingando ninguém, eu tô conversando, eu tô querendo trazer o contraponto, porque eu tô vendo que as pessoas estão se baseando em coisas que tiraram de qualquer lugar, entendeu? Pessoas não estão se baseando em nada para criticar o Yasuke e estão falando que ele é lacração, sendo que o cara é um personagem que existiu na vida real. Não é a mesma coisa que acontece, por exemplo, na Pequena Sereia, que você pega uma personagem que era, sei lá, branca, de cabelo vermelho e faz ela uma versão negra e coisa do tipo, entendeu? Não é a mesma discussão aqui. Aqui é a discussão sobre uma pessoa real que vocês estão dizendo que não era boa o suficiente para estar lá e que estão falando que você queria um japonês étnico, outra coisa, sendo que você tinha, né, uma opção de jogar com japonês étnico, é só uma opção ali que você pode jogar com o Yasuke também, entendeu? E, inclusive, foi debatido isso, né, que a personagem principal desse Assassin's Creed vai ser a mulher, a tal da Maya, porque o Yasuke vai ser um personagem que vai estar ali coadjuvante, ele vai ser um personagem que você vai jogar algumas partes de combate ou pode escolher jogar, mas vai ser focado em algumas quests especiais que você vai ter com os personagens. A gente tem viu o jogo ainda, né? Mas enfim, eu sou colocado como Lacrola agora, então a minha opinião automaticamente é descreditada, né? Alguém que tá se preocupando aqui em tentar entender isso e discutir justamente o que as pessoas estão falando. Porque eu, particularmente, acho que as pessoas estão levantando uma treta que não faz sentido nenhum, saca? Estão falando pelos japoneses. Teve um youtuber japonês que fez um vídeo falando que não tinha nada demais no Yasuke, que eles conhecem o Yasuke no Japão e que ninguém tá reclamando disso. O youtuber do Japão fez um vídeo sobre isso e os caras estão descreditando, falando que o cara não é japonês o suficiente pra falar sobre isso, pra você ter ideia. Então, tipo, caraca, mano, vocês só querem atacar. Eu não tô vendo, tipo, uma discussão saudável. Aí agora eu sou nerdola, aliás, eu sou nerdola, não, eu sou lacrola por causa disso, né? Mas enfim, sobre eu idolatrar o Ei Nerd, coisa do tipo. Cara, eu gosto do Ei Nerd há muito tempo já, tá? Então eu já assisto o Ei Nerd há muito tempo. Eu acompanho o conteúdo dele há muito tempo. Inclusive, meu conteúdo se inspira muito no Ei Nerd. Se você for ver as minhas thumbnails, elas se inspiram no Ei Nerd. Eu sou uma pessoa que acompanha ele há milhares de anos também, porque eu também sou um dos ancestrais da internet. Não tanto quanto ele. Então, tipo, eu só vi o vídeo dele e eu concordo com as opiniões que ele disse. Eu acho que, apesar de chamar todo mundo, generalizar todo mundo como racista, eu não acho certo isso. Mas eu acho que muita gente tá caindo nessas narrativas, infelizmente, entendeu? Que são narrativas que são tóxicas, se você for parar pra pensar, entendeu? Então, sei lá, todo mundo tem liberdade de expressão, todo mundo tem liberdade de pensar, mas eu acho que se baseie pelo menos, né, no que realmente a gente tem de realidade, né? E não em coisas que foram fabricadas, pessoas indo lá na Wikipédia editar coisa pra dar munição pra essa narrativa que os caras criaram de que isso aqui era um server, era inferior, ele não presta, ele não deveria estar lá no Assassin's Creed, entendeu? E aí o cara falou aqui, o Peter, né? O que eu tô vendo aqui são influenciadores que eu prezo me atacando e não atacando a minha opinião. Isso é verdade, isso é uma coisa que acontece muito. Inclusive é o que tá acontecendo comigo também nessa situação. Não estão vindo falar aqui sobre as minhas opiniões, as coisas que eu falei. Em vez das pessoas virem falar, pô, Dark, eu acredito que você errou nisso daqui. Eu acho que você deveria ter visto por outro ponto de vista. Poderia trazer a discussão. Eu gostaria de discutir a questão filosófica sobre ser ou não ser samurai. Porque naquela época não existia carteirinha de samurai, entendeu? Então o que você consideraria um samurai? Porque se o cara era um mercenário que lutava pelo Oda como mercenário, isso poderia considerar ele um samurai? Seria interessante pra caramba a gente ter essa discussão. Mas a discussão que eu tô ouvindo é falarem que eu sou lacrola, que eu sou um merda, que eu sou uma porcaria, que eu não deveria estar na internet, entendeu? Por causa disso, porque eu tenho essa opinião, saca? Que é baseada em estudos e outras coisas mais, né? E aí eu não ataquei ninguém em específico, eu não citei nomes, nunca chamaria alguém de racista, porque isso é crime. É verdade. Ninguém chamou ninguém de racista, só comentaram o negócio aí por cima. E tem mais aqui porque ele teve uma conversa com o Clarion. Eu era da época do Clarion, inclusive, tá? Eu lembro de assistir os vídeos do Clarion lá atrás, há muitos anos atrás.
E aí o Claro fez uma postagem. Poxa, Peter, entrando no assunto aqui sem ser chamado, mas não acha que fazer um vídeo sem ter visto a opinião de nenhum influenciador relevante e sair caracterizando a opinião de 2 ou 3 tweets como se fosse a opinião de Nerdola, como um todo, fica bem aquém da responsabilidade que você mesmo disse que tinha que ter com esse assunto? Na boa mesmo. Nesse vídeo você pisou na bola, fez apenas um eco com o argumento lacrona e repetiu a caricatura que eles fazem dos argumentos nerdolas. Mas assim, cara, pra mim eu tô vendo bem claramente a massa de pessoas que estão concordando com isso, entendeu? Então você vai ver os vídeos da galera que concorda, é view, é like, é compartilhamento, compartilhamento, compartilhamento. E é isso, mano. Se você chegar hoje na internet, ó, fica a dica pra você que é criador de conteúdo. Faz um vídeo falando que o Yasuke não deveria ser samurai, faz um vídeo falando que a Ubisoft é woke, faz um vídeo, você vai pegar milhares de visualizações, vai ter um monte de gente batendo palma pra você. Então, esse pensamento aqui do Clarion, não sei, cara, tipo, ele tá falando como se eu tivesse 3 pessoas falando isso e concordando, não, muito pelo contrário, a maior parte das pessoas concorda que o Yasuke não deveria ser samurai. Talvez, né, o que o Peter queria dizer era sobre esse pensamento tá errado, porque você tem vários negros importantes que apareceram em filmes antigos e que esses negros hoje seriam criticados por causa dessa ideologia política, entendeu? Que tá sendo passada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o Peter fala, eu peguei alguns tweets pra comentar, mas logicamente eu não vi só esses tweets, eu vi que a treta era grande, senti que podia agregar, e não vejo nem meus vídeos, e não vejo nem meus vídeos, porque teria que ver vídeos de outros youtubers para saber a opinião deles. E onde eu me... inclusive a opinião do Peter, né? Por que ele não pode dar a opinião dele? Porque ele tem que se basear na opinião de outra pessoa pra fazer vídeo. Tem muita gente que faz isso, né? Que espera alguém pegar e criar uma narrativa que é abraçada pelo mainstream pra fazer vídeo, tanto que vai ter 50 milhões de canais falando sobre isso agora, né? E vão seguir com a opinião do mainstream, obviamente. Ou não vão comentar nada porque eles não querem ser cancelados também. Onde eu menti no vídeo? Não pergunto o que deixei de falar. Quero fazer outro vídeo. Não pergunto o que deixei de falar. Pergunto o que eu menti. Não menti em nada, não acusei ninguém específico e nem dei a entender nada. Se fiz, me diga aonde, por favor. Eu assisti o vídeo inteiro do Peter e eu não senti que ele quis falar que alguém era racista. Eu não vi ele falar que ninguém era racista. É na minha opinião. Essa é a minha opinião, a minha visão. Eu vi o vídeo, eu não consegui ver ele falando que ninguém era racista. Sabe, falando, alguém falando de tal, canal tal, tá compartilhando racista, sei o quê. Eu vi ele falando assim, que, tipo, esses caras de narrativa que estão se juntando a essa narrativa, muitas vezes acabam se aliando a pensamentos tóxicos, entendeu? E ele fala sobre essa questão do racismo, que é um pensamento tóxico pra caramba, uma coisa que você não deve pegar e ver. E por política, você tá tão preso dentro daquela ideologia de ver isso, de ficar falando sobre isso, que realmente acontece, né, de você ter, por exemplo, a Disney colocando um monte de coisa ali, woke nos bagulho e tal, e você pegar e trazer isso pra tudo, entendeu? E aí fica uma situação onde vira um meme, mas o meme tem um fundo de realidade, onde você não pode ver o personagem principal negro em algum lugar, porque você já vai falar que aquilo é woke, que aquilo é lacração, é coisa do tipo, entendeu? E o Peter não tá falando que alguém faz isso, ou que alguém é assim, mas que esse é um pensamento que as pessoas têm, infelizmente, entendeu? E que esse não é um pensamento que a gente deve difundir ou concordar, e que nesse caso, especificamente do Yasuke, não existe motivo para pegar e gerar toda essa discussão por várias situações. Primeiro, porque o Yasuke é um personagem, né? Não é um personagem, é uma figura real. Segundo, porque Assassin's Creed trabalha assim, Assassin's Creed sempre trabalhou assim. Terceiro, porque, tipo, as críticas que estão fazendo são críticas que são fabricadas em cima de opiniões de pessoas e não de fatos reais que aconteceram. E que é justamente o grande ponto da discussão. Você não tem embasamento para falar que o Yasuke era servo, assim como você não tem embasamento para falar que o Yasuke era samurai. Mas você pode falar que o Yasuke era um lutador, um bushi, que é um guerreiro. Aí você poderia argumentar e entrar naquela discussão filosófica que eu falei pra você. Se ele era um guerreiro, guarda-costas, isso poderia considerar ele um guarda-costas, não, ele poderia considerar ele um samurai, ou será que não, pelo fato de ele ser estrangeiro e pelo fato de ele ser um mercenário pago, entendeu? Você poderia considerar assim? Como é que funcionaria essa questão? O que consideraria um japonês samurai? Um cara que tá servindo ao daimyo ou simplesmente um cara que, sei lá, tem algum tipo de aristocracia, saca? Então isso pode ser uma discussão legal até mesmo para levantar e falar sobre esse ponto especificamente, mas não é isso que estão falando. Estão usando lá embasamento da Wikipédia, que no caso foi alterada para deixar o Yasuke com uma imagem negativa, como se ele não lutasse, como se ele fosse
fosse covarde, como se ele fosse um monte de coisa, e aí que entra justamente essa questão, entendeu? Tipo, o Peter ele levanta isso, né? Que tem pessoas usando isso, tem pessoas manipulando isso, e essas pessoas estão escrevendo uma história ruim, estão diminuindo a imagem de uma pessoa negra que existiu de verdade, entendeu? Como se um negro antigamente não pudesse ser uma pessoa importante ou ter algum papel de destaque. E é essa narrativa que ele cita como racista, não necessariamente as pessoas, né? Ou algum canal, ou alguma coisa do tipo. E aí, claro, é possível dar a entender muita coisa sem dizer explicitamente. Você mesmo começou esse post reclamando das indiretas. Eu odeio quando as pessoas usam esse argumento, porque as pessoas chegam e elas falam, sabe, tipo, eu interpretei você dessa maneira. E se você for parar pra pensar, você pode ser interpretado de qualquer maneira. Eu posso chegar aqui e falar uma coisa besta, tipo, eu gosto de, sei lá, eu gosto de andar no mar, sabe? Aí as pessoas vão pegar e interpretar, você é cristão porque você anda no mar igual Jesus? Aí eu falo, não, eu gosto de navegar, mas eu falei no sentido de andar, no sentido de estar no mar, passear, coisas do tipo. Mas aí as pessoas interpretam dessa maneira, e aí começam a criticar e falam coisa, você é evangélico, você faz coisas erradas, você não sei o que, você pede dinheiro para as pessoas, você apoia isso, apoia aquilo, e é uma distorção absurda em base da interpretação. E isso é importante da gente pensar, que tipo, a sua interpretação é a sua interpretação, a minha interpretação é a minha interpretação. A minha interpretação não deve passar por cima da sua interpretação, e a sua interpretação jamais deve passar por cima da minha interpretação. Então você não pode me xingar, me ofender ou me acusar de alguma coisa que você interpretou. Você pode me xingar, me ofender e me acusar de alguma coisa que eu escrevi de fato. E a justiça entende assim, entendeu? Porque se, por exemplo, você me processa porque você se sentiu ofendido por uma postagem que eu fiz, o juiz vai lá e olha, eu não fiz nada na postagem, mas você se sentiu ofendido, o juiz sente que não fez diferença nenhuma, então o juiz vai dar causa ganho pra mim, entendeu? Por quê? Porque a sua interpretação de se ofender não condiz com a realidade do que realmente aconteceu. Por mais que você tenha sofrido e sentido que eu te mandei uma direta, que eu te xinguei, que eu falei que você é um merda, entendeu? Então a própria justiça brasileira leva em consideração isso, mas as pessoas não se preocupam com isso na internet, então elas interpretam assim. E nesse caso, as pessoas vão assistir já o bagulho com seu viés pra criticar. E eu acho que o que aconteceu foi que o Peter deu uma opinião contrária à da massa e as pessoas foram lá procurar defeitos e problemas pra pegar e problematizar em cima. E essa questão do racismo que ele cita foi generalizada justamente pra pegar e cancelar ele, ou criticar o cara. E aí depois, o conjunto da obra do seu vídeo foi pegar um argumento ruim, a precisão histórica, e fazer um vídeo inteiro como se fosse o único argumento que existia. E usar isso para atribuir aos nerdolas, a comunidade gamer em geral, os japoneses e a pecha não gostar de negros apenas por serem negros. Eu não acho que ele falou assim. Sinceramente, eu discordo dessa opinião, mas é a opinião da galera. Você tá livre para pensar assim, mas eu não concordo com isso. Infelizmente, nesse momento a gente vai discordar. E aí o Peter vem. Não, cara, eu não falei isso. Não falei que é apenas não gostar de negros. PQP. Estão forçando, hein? Que forçação. E aí, seguindo aqui, vamos ver o que mais ele falou. O conjunto da obra do seu vídeo foi pegar um argumento ruim, a precisão histórica, e fazer um vídeo e atribuir como se esse fosse o único argumento que exista. E usar isso para atribuir a nerdolas, a comunidade gamer em geral, os japoneses, a peste de não gostar de negros por serem negros. E aí o Peter vem aqui e fala o seguinte: não, cara, eu não falei que foi isso. Eu falei que é apenas não gostar de negros, PQP, que forçação. Uai, tá bem explícito isso nos trechos como não pode ter personagem negro que, ou a gente sabe que os japoneses e o público gamer são famosos por não gostar de negros. O meu coach deve estar impreciso, mas eu estou escrevendo da memória, mas a ideia que passa é essa. E aí depois o gigante Richard veio aqui e falou exatamente isso, PQP. Que tristeza. E aí teve outras pessoas comentando aqui, né, fazendo discussões. Ó, o Igor chegou aqui e falou, claro... Aliás, o Bola de Neve falou aqui, ai meu Deus, a Bola de Neve com avatar de anime. Rever o vídeo e observe nos argumentos dele. Você irá perceber que ele citou vários argumentos e vocês estão forçando, que deu a entender que todos os nerdolas são racistas. Poderiam criticar o preço, mas não ficam na narrativa chata. Então é isso, clã. Basicamente, a minha opinião é essa. Eu acho que os nerdolas eles poderiam ter criticado o preço, poderiam ter criticado outras questões, porque, sinceramente, Assassin's Creed tem uma gama infinita de coisas para você criticar. E eu vejo as pessoas se apegando a essa questão da precisão histórica, de outras coisas mais, sendo que não é uma coisa que foi sempre cobrada em Assassin's Creed, entendeu? Tá sendo cobrada agora nesse sentido especificamente. E eu não acho que o Peter tá dizendo que alguém foi racista especificamente, mas que essa é uma ideia ruim, é uma ideia tóxica, é uma ideia que você, tipo, pode se basear em outras coisas se você não gosta do jogo, entendeu? Mas não existe uma justificativa pra você falar que o Yasuke, ele não pode estar lá. Porque, como eu disse,
narrativas que foram criadas foram baseadas em mentiras, entendeu? Ao mesmo tempo que você pode falar que ele era um serviçal e tal, eu não posso falar que ele era um samurai, entendeu? Porque você não tem uma precisão histórica para falar isso, embora que os japoneses eles consideram ele um samurai por conta do contexto histórico dele. Então, nesse caso, entra aquela discussão que eu falei. Quer conversar sobre isso? A gente pode conversar sobre isso. Se o Yasuke era ou não era um samurai, o que a gente pode considerar que era um samurai? Mas isso também não vai mudar a realidade, porque, tipo, ele de fato lutou, ele de fato estava em batalha, ele de fato foi guarda-costas, ele de fato foi importante pro Nobunaga. Mas será que isso seria o suficiente? Ele de fato tinha espada samurai, ele de fato tinha terra, ele de fato tinha as mesmas coisas que os capitães do Nobunaga, mas será que isso seria o suficiente para tornar ele um japonês não, um samurai japonês? Talvez não, entendeu? Talvez ele fosse só um bushi, um guerreiro. Aí você pode até argumentar esse tipo de coisa. Mas vim falar, não, porque o cara era um faxineiro do Nobunaga. Da onde vocês estão tirando que ele era um faxineiro, sabe? Aonde vocês viram que ele era um faxineiro? Aonde vocês leram isso? Ah, não, mas eu sou lacrola por trazer essa discussão. Eu sou lacrola por pedir conversa, né? Porque não tem conversa na internet. A internet é só isso. É brincadeira e xingamento e ofensa. E eu sigo dando a minha opinião também. A minha opinião não vai de acordo com a opinião da maioria nessa situação, sendo que a maioria é manipulada também, né? Você vai ver a maior parte das pessoas segue só o trend, infelizmente. Então vai ter muitas pessoas que só vão ver alguém grande que falou e vão concordar automaticamente com essa pessoa. A importância do Peter trazer esse contraponto é isso, né? É mostrar que esse pensamento dessas pessoas não tá tão certo assim e que, bom, você tem outros motivos para você reclamar. Você teve outros Assassin's Creed para reclamar, porque esse especificamente virou essa discussão, entendeu? Porque pegar e xingar o Peter de Lacrola, falar que ele mora na Lacrolândia, falar que ele é um merda, e porque atacar ele pessoalmente. Não tô dizendo que o Gigante ou outras pessoas estão criticando ele nesse ponto, acho que não. Só tô falando que, tipo assim, várias pessoas, vários criadores de conteúdo menores e pessoas indo fazer postagem bomba lá, falando coisa, dando dislike no vídeo dele e tal, né? E me citar também, né? Como se eu fosse o Lacroix, coisa tipo, porque eu tenho essa visão, né? Porque eu tô querendo me basear mais pelo contexto histórico, por ler e tentar trazer aqui a realidade. Não tô dizendo que vai ser bom esse Assassin's Creed também, tá? Muito pelo contrário. Eu, sinceramente, não tenho expectativa de que esse vai ser um bom jogo também, sabe? Mas é aquilo. Na hora de criticar, a gente tem que pensar quem que a gente vai criticar? Qual vai ser o lado que a gente vai estar criticando, entendeu? Será que a gente vai criticar pelo lado que importa, que é o preço do jogo, que é as coisas erradas que a Ubisoft está fazendo nas microtransações, ou porque tem um personagem negro, entendeu? Como personagem principal? Sendo que o argumento que estão mais utilizando é, mas eu queria jogar com um japonês étnico no Japão. Você pode jogar com o japonês étnico no Japão, tem a mulher lá pra você jogar com ela. Por que você tá reclamando do Yasuke especificamente? Não faz sentido, na minha opinião. É tipo você ter um jogo onde você seleciona os personagens. Aí você tem 5 personagens lá pra você jogar. E um desses personagens é um personagem que não é étnico daquela região. E aí você vai e reclama porque tem esse personagem, sendo que você tem outras 4 opções pra você jogar, entendeu? Nesse caso são 2. Ou a galera que vem falar, mas se fosse no Brasil, colocasse um gringo pra jogar aqui no Brasil, provavelmente a galera estaria falando a mesma coisa. O Max Payne veio aqui pro Brasil, não teve isso. Drive veio aqui pro Brasil, não teve isso. Deixa eu ver qual outro jogo que... O Blanca não é brasileiro, nem por isso o pessoal fica reclamando. Agora você foi pego, né? Acha que o Blanca era brasileiro, né? Não, Blanca não era brasileiro, não. Tem personagens bons do Brasil na Capcom. Tem o Shan, tem a Laura, que muita gente vai dizer que é sexualizada e tal. Mas, tipo, são personagens brasileiros de certa forma. O Blanca originalmente não era. Então, e aí? Nunca vi ninguém reclamar sobre isso, né? Até mesmo o próprio nome é Carlos Blanco, né? Olha, estereotipado. É muito estereotipado, na verdade, a visão que os japoneses têm do Brasil. E você vê isso em vários jogos, animes e outras coisas mais. Mas eu nunca vi a galera ficar surtando com isso, entendeu? Por que surtar já, só agora? Só com esse ponto especificamente, entendeu? Porque um esforço tão grande pra diminuir os feitos do cara, pra pegar e fazer com que ele fosse pior, entendeu? É isso aí que a gente tem que pensar. Bom, então tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço, a gente depois.